Visão Paranormal, o programa Caça Fantasmas aqui em Santa Catarina, Florianópolis. Vamos fazer a pesquisa dos lugares e vamos fazer também a pesquisa noturna para ver como é que estão as casas, os lugares, que aqui tem uma história e toda a história fica resíduos, não negativos, mas resíduos de espíritos, de lembrança, de emoções, onde nós vamos caçar os nossos fantasminhas queridos. Visão Paranormal, o programa Caça Fantasma aqui em Santa Catarina, trazendo novidades ligadas à nossa intenção. Estamos com a coordenadora Carla Andrade, que vai falar da organização, da coordenação. É uma mostra de instrumentos medievais de tortura. Esse museu itinerante nasceu em 1985 na Europa. É uma associação de historiadores e pesquisadores de Verona, onde levou 10 anos de pesquisa e arrecadamento de peça. É uma doação temporária de cada museu da Europa. Ele começou a ser itinerante em 85 e está no Brasil desde 1998. Agora estamos aqui em Florianópolis, na Casa de Itália, no Círculo Ítalo Brasileiro, que nos doou esse espaço até dia 28 de fevereiro para dispor esse material a toda a população. Estamos preparando os equipamentos para começar a investigação, né? Os medidores de campo eletromagnético, as lanternas, os medidores de temperatura. Daqui a pouco começa, a gente está preparando os equipamentos para isso. Agora a Carla vai nos mostrar os aparelhos, eu não sei se chama aparelhos, porque isso é um tormento naquela época, e vai explicar como era usada. Nós vamos mostrar para vocês e depois nós vamos fazer as experiências com eu já senti muita coisa com aparelhagem, com histórico sobrenatural energético. Carlos, você quer começar por Eu vou começar pela cadeira inquisitória, que é a peça mais antiga do museu. Ela é de 1146. Ela tem 1606 pontas de ferro e 27 de madeira, e 27 de ferro. O ser humano era colocado aqui nu e com o próprio peso dele lentamente as pontas iam penetrando. A cadeira inquisitória, ela tinha duas versões. Essa é toda de prego. Ela tinha uma outra versão que era colocado fogo embaixo e o assento era de ferro. Então no momento que a pessoa sentava, o couro ficava na cadeira. Esse é um instrumento para inquirir, interrogar o ser humano. Só que, obviamente, naquela época da Inquisição, sabe o vô da gente quando fala, minha palavra basta? Naquela época a palavra bastava. Então a pessoa realmente não confessava nada. Então aqui demora 3 dias para morrer sangrando lentamente. Que era uma forma de fazê-los confessar, mesmo não sendo não sendo a verdade. Era a verdade desse grupo que impunha uma maldade extrema. Essa aqui se chama flauta do bagunceiro. A flauta do bagunceiro é uma tortura psicológica, não é uma tortura física. Na época era para beberrões, para maus músicos, vagabundos. Era colocado no pescoço e nos dedos. Ficava exatamente como uma flauta, só que ela pesa quase 10 quilos.
Então, dependendo da vontade do rei ou do bispo ou de quem comandava na época, essa pessoa ficava ou em frente a castelos ou em frente à igreja, depende de um dia, 2 dias, tudo depende do suplício, do castigo da pessoa. Como pregavam bem a bondade, o amor e o respeito, hein? A roda alta era um instrumento que geralmente ficava na entrada da cidade. Então, digamos, a pessoa entrava na cidade, estamos entrando em Florianópolis, e lá na ponta tem uma roda alta com um descritivo. Se roubar, matar, ia para a roda alta. Já sabia qual era a punição. Tem 2 troncos aqui embaixo. Esses troncos eram colocados no chão, como está aqui na figuração. A pessoa era totalmente amarrada ao chão e uma outra roda passava em todas as juntas, quebrando todo o ser humano. Depois, todo quebrado, ele era amontoado ou dobrado ao meio, como está ali naquela outra figuração, e colocado em cima da roda, onde se dava água e comida para ele, sobreviver mais alguns dias para servir de lição para o povo. Gente, lembrando que todas as peças que eu estou comentando agora são todas originais, foram todas usadas na época. Esse é o cinto de contenção. O cinto de contenção foi usado até há poucos anos atrás em hospícios. Esse aqui é todo de ferro, então ele era colocado na bexiga e os braços ficavam presos. Era para aprisionar, só que na realidade ele é tão pesado que se torna uma tortura só pelo peso de tu ficar nessa posição, porque tu não consegue nem te agachar direito. Esse aqui é o viramundo. O viramundo é mão direita na perna esquerda, mão esquerda na perna direita, e a pessoa fica de cara para a lua, pendurado. Vocês imaginem essa pessoa ficando 24 horas nessa posição. Olha aqui, João. Olha bem para ver se alguém tem moral de pregar alguma coisa depois desses fatos aí. Essa que eu vou explicar agora chama empalada ao contrário. Geralmente era usada em adúlteros. Os 2 eram deitados um em cima do outro e eles eram empalados juntos. Se não, a pessoa ficava de perna aberta, de cabeça para baixo, colocava-se a empalada e o carrasco com o machadinho botava. Entrava pelo ânus e sai pela boca. Essa aqui se chama empalada. Quem já ouviu falar do Conde Drácula? Conde Drácula era realmente um conde totalmente desequilibrado e ele era um grande empalador. A empalada é colocada o ser humano pelo órgão genital e ele era empurrado, mas depois ele ia cedendo devagar. Por isso a pessoa aqui demora quase 3 horas vivo empalado, porque ele tinha uma técnica de empalamento, não pegava órgãos vitais. Aqui, pergunta como é que eu tô. Tô péssima, tô péssima. Essa é a guilhotina. Vocês conhecem a guilhotina francesa, aquela que puxa a corda, cai ela e me tira a cabeça. Essa é mais antiga do que aquela. Coloque seu pescoço aqui, isso em cima do pescoço, e com o porrete o carrasco tirava a cabeça. Só que, gente, naquela época já existia a corrupção. Por quê? Se o carrasco, a família do condenado, estivesse na frente e fizesse assim, é porque tinha dinheiro para pagar. Então a pessoa morria rápido. Se fizesse assim, é porque não tinha dinheiro para pagar. E o carrasco matava devagar. Então a cabeça nunca caía na primeira, ou na segunda, ou na terceira. Sendo que o carrasco, gente, não era um homem despreparado, ignorante, então ele não sabe fazer nada, vou mandar ele matar gente. Não. O carrasco na época era uma pessoa que ganhava muito bem, estudava para fazer o trabalho que ele fazia, porque era uma profissão de renome na época. O machado eu acho que é o mais light, digamos assim, porque é o que mata mais rápido. O machado todo mundo sabe que é para decepar. Teve um médico que visitou a exposição, isso é uma curiosidade, e dizem que a cabeça, quando ela é cortada, ela fica 2, 3 segundos vendo o corpo sem a cabeça, porque o sangue ainda tem oxigenação no cérebro.
Então o machado tem essa curiosidade, mas o machado é eficaz, é rápido. Olha como te cortaram a cabeça nisso aí. Essa é a Virgem de Nuremberg. A Virgem de Nuremberg, a primeira execução dela foi em 1500. O corpo dela é todo de ferro e a cabeça entalhada de madeira. E dentro dela tem facas. As facas são posicionadas, elas não estão aqui por segurança, né? As facas são posicionadas para que não afetassem pontos vitais. Isso quer dizer o quê? Que quando fecha o sarcófago, as facas não vão apontar nem para o coração, nem para o rim, nem para um órgão letal que mate na hora. Aqui na Virgem também demora 3 dias para morrer sangrando lentamente. Como no começo eu falei da peça mais antiga, essa é a peça mais recente. Ela foi usada até 1975 na Espanha, no regime de Franco, onde o estudante de 20 e poucos anos foi acusado de crime político. Ele foi torturado, executado no garrote e logo após foi inocentado. Aí esse instrumento deixou de ser usado. Senta-se o ser humano aqui, pescoço preso na algema e o parafuso entra na nuca e sai na garganta. Esse é o esmaga-cabeça, o próprio nome já fala, né? Esse é um instrumento de execução. Coloca-se o queixo aqui, o crânio aqui, vai apertando lentamente, quebra o maxilar e achata a cabeça. Nossa, isso era mais ladrões ou... Crimes contra reino, hereges. Bom, Rosa, nós dois ia passar por todos. Esse é o serrote. Esse é o outro instrumento de execução. Coloca o ser humano também de cabeça para baixo. Por que de cabeça para baixo? Porque todo o oxigênio e o sangue vão para o cérebro, a tortura se torna pior. E serra-se o ser humano, do órgão genital até o umbigo. Eu vou dizer uma coisa para vocês. É horrível, mas você precisa ficar sabendo que isso foi feito por religiões, por poder, por reinos. Que peso todos nós ligados a essas pessoas temos. Passado cobra a gente. Se nós temos uma genética, ou estamos junto com essa vibração, ninguém escapa da justiça lá de cima. Esses são os cintos de castidade, feminino e masculino. Todo mundo já ouviu falar de cinto de castidade feminino. Sim. Mas o primeiro cinto inventado foi o masculino. Ele foi inventado para que os escravos não reproduzissem, ou quando os reis saíam para as guerras, protegiam as suas mulheres e colocavam o cinto de castidade nos seus serviçais, né? E o cinto de castidade, na realidade, ele foi feito para proteger a mulher do estupro. Porque na época o estupro não era crime. Então a mulher saía, digamos, para ir à feira e ela era estuprada, ficava por aquilo ali. Até porque a mulher naquela época não tinha muito valor, né? Então, para proteger as suas filhas donzelas, colocavam o cinto de castidade. Foi usado, na realidade, como tortura na escravidão. Porque quando um senhor feudal via que uma senhora de um senhor via que o seu marido estava interessado numa negra bonita, o que ele fazia? Colocava o cinto de castidade na negra. E aí ela ficava 3, 4 meses com o cinto de castidade. Aí pensem bem, sem tomar banho, vai ao banheiro, não pode se limpar direito. Então aí dava até uma infecção na pessoa. É incrível, gente. Tem coisas que tem que se mostrar. Tem que se mostrar até para ver que a gente deu uma evolução. Houve uma evolução, mas a coisa foi feia e cuidado para a gente não cair nessas ignorâncias de novo. Esse aqui é o esmaga-joelho e esse aqui é o esmaga-polegar. O esmaga-joelho, todos os dois eram para interrogatório, ou o esmaga-polegar para serviçais que não funcionassem bem. Então o esmaga-joelho, dobra-se a perna na altura da cintura, coloca-se o esmaga-joelho, vai apertando lentamente para obter confissão e a pessoa perde a ação do joelho para baixo. Sim, confessa mesmo que não tenha feito. Sim. Não tenha feito. E o esmaga-polegar, coloca os polegares ali, vai apertando lentamente e perde seus polegares.
Esse aqui são os açoites de ferro. Os açoites de ferro vocês estão acostumados até a ver em filmes de gladiadores, né? Então era mais para isso, só que eram usados também para bater nos animais. E quem viu o filme do Mel Gibson, Paixão de Cristo, viu uma cena onde Cristo apanha com um açoite de ferro igual a esse aqui, que são essas bolinhas. Cada bolinha dessa pesa mais ou menos 500 gramas de ferro puro. Imagine jogar isso com toda a violência no ser humano e puxar. Além da dor física, tira pedaço dele. E esse aqui é a caixinha para as mãos. A caixinha para a mão também era para interrogatório e também para serviçais que não funcionassem bem. Geralmente a mão direita, coloca dentro da caixa, fecha a caixinha, vai apertando lentamente e perde-se a mão. Não, tô ficando sem o que falar. Esse aqui são dois tipos de algemas. Algemas é só para aprisionar. Essa aqui é de madeira, que é simples, que é só para as mãos, mas eu acho que essa aqui é pior, que foi usada também nos navios negreiros, onde coloca-se mãos e pés, então a pessoa fica tipo um cacho de banana, né? E pendura-se a algema, o ser humano. E fica exatamente como um cacho de banana. Por isso que nos navios negreiros vinham muitos negros pendurados, é com esse tipo de algema. Essas são as cócegas espanholas, aqui é dos modelos, tá? As cócegas espanholas também eram para obter confissão. Em brasa, e vai passando nas costas do prisioneiro até obter confissão. Esse aqui se chama a forquilha do herege. A forquilha do herege era utilizado porque eles achavam que um herege é que não acreditava em Deus, né? Então a pessoa que não acreditasse em Deus, obviamente ela estava possuída pelo demônio. Então essa pessoa, ela passava pela forquilha antes da execução, que estiga-se o pescoço o máximo que pode, se coloca-se embaixo aqui da garganta e aqui no peito. A pessoa tem que ficar assim, logicamente, porque a gente fica muito tempo com o pescoço esticado, a gente tem dificuldade na respiração. A pessoa tenta mexer a cabeça, forquilha penetra e escorre um leve sangue. Esse sangue dizia-se que limpava seu espírito antes da execução. A bondade, meu Deus, como eram bons essas pessoas, que tu não acredita, te sacrifico, nossa. Esse aqui se chama esmagaceio. O esmagaceio era para mulheres condenadas à bruxaria e mulheres que ficassem grávidas sem serem casadas. Jesus. Nas bruxas, obviamente que era para obter confissão, né? Então, é em brasa, coloca-se no seio e aperta-se. E nas mulheres que ficassem grávidas sem serem casadas, eles mutilavam o seio da mulher para que ela não amamentasse o fruto do pecado. Essa é a viola das comadres. A viola das comadres, na época, era para mulheres fofoqueiras e briguentas, mulheres acusadas de adultério. Então, digamos que eu fui acusada de adultério, é colocado só em mim, que fica mãos e pescoço, fica assim, tá? E eu fico girando assim na cidade para mostrar que eu sou uma mulher digna. E se eu brigo ou fofoco com outra mulher, é colocado um instrumento em mim e um instrumento na outra. E os dois instrumentos são ligados. E a gente tem que ficar assim um bom tempo até aprender a não fofocar e a não brigar. E a coisa estava feia. Atualmente a coisa ia ser muito feia. Esses aqui são apetrechos de mutilação. Gente, a gente sabe que a tortura, a gente está falando da Idade Média, da Inquisição, mas a gente sabe que a tortura em várias passagens da história existiu, como existe até hoje, só que por debaixo dos panos. Então, os apetrechos de mutilação são para fazer confessar. Quem viu o filme Olga sabe mais ou menos do que eu estou falando numa sessão de tortura. Então, língua, unha, dedo, órgão genital, tudo que vocês possam imaginar que possa sofrer um ser humano para falar. Esses são os apetrechos de mutilação. Esse se chama o despertador. Por que despertador? Porque a pessoa não podia dormir. Esse é um aparelho também de execução, só que execução com suplício. Obviamente que isso aqui era mais pontiagudo. Então, digamos que a gente está no castelo alto, a pessoa era amarrada aqui, suspensa. A pessoa não podia relaxar. Se ela relaxasse, ela caía sentada aqui em cima. Dava hemorragia muito grande, a pessoa desmaiava, o carrasco reanimava e assim sucessivamente até a morte. Para mim que estou sentindo, captando, isso aqui é o túmulo, são os túmulos dos sofrimentos do passado. Não adianta, eu gostaria muito de não ter
essas genéticas que fizeram essa maldade. Porque quem tem vai ter que se recuperar, tem que fazer muita coisa boa. A genética às vezes chama a gente. Porque às vezes, eu fiz isso, que maldade sem querer. Então a gente tem que sempre perceber qual a genética que a gente está buscando. Qual a genética? Eu estou buscando a genética positiva ou a genética destrutiva? Então é muito importante nós prestarmos atenção em nós para não resgatarmos alguma genética aí que vou te contar. Você sabe que eu sou daqui da ilha, né? Eu não sou da ilha. Meus pais, meu pai, a minha mãe e os meus irmãos nasceram aqui. Eu estou resgatando minha genética, vou procurar a história, mas pelo que eu soube da minha mãe, do meu pai, dos meus avós, não são tão pesadas, mas eu vou buscar a genética para ver se eu estou fazendo a coisa certa, se eu estou sustentando, porque, vamos dizer, eu chamo a minha genética boa, mas também, simultaneamente, eu tento exalar para a genética que fez alguma coisa, olha, vocês fizeram, eu não estou fazendo, então tente buscar alguns resíduos positivos, porque é muito importante o nosso trabalho. Tem religiões que trabalham com ancestrais, então há vários tipos de forma de trabalharmos com a nossa genética. Então é muito importante nós prestarmos atenção em todos os fatos. Eu vou procurar a história, porque eu sei a história até do meu avô, não da minha bisavó, que era uma índia. Mas a gente sempre é muito importante buscar a nossa história, para a gente se manter sempre numa linha construtiva, positiva. E a Carla, nossa, ela está fazendo um trabalho muito importante, deixando vivo como foi o passado, como foi sofrido para as pessoas, como se pagou caro a nossa liberdade, tanto de ser humano como de religião. Isso é muito importante. Olha o que os nossos ancestrais pagaram para nós termos o direito de dizer eu sou isso, eu sou dessa religião, eu não gosto disso, e as leis estão ajudando muito, porque ninguém mais... Pode haver o preconceito, mas não há mais essa forma agressiva, animal, soberba, soberana e manipuladora. Carla, parabéns pelo seu trabalho, muito, e você consegue passar a história de uma forma que a gente vai ficando à vontade de sair brigando. Eu que agradeço. Eu acho assim, o nosso trabalho, nossa associação do professor Franco Gentili, que é o historiador, nosso trabalho é esse, é levar um pouco de história viva à população e mostrar que a gente pode viver hoje sem esse tipo de maldade. E que não volte esse tipo de coisa. Porque muita gente entra aqui e diz, mas isso aí devia voltar tudo. Como, gente? Quantas pessoas inocentes morreram aqui? Não é só culpados. Porque um violentador de criancinha pode ser empalado? Pode, se ele for culpado. E se não for? Sabe? A justiça é falha. Então, a gente tem que pensar muito bem antes de condenar, antes de acusar, antes de apontar dedo. Eu acho que esse é o nosso trabalho, é resgatar a história para que esse tipo de coisa não volte mais. Não obrigue também as pessoas a ter as suas religiões, as suas fés, porque a minha... Não, todas têm o seu caminho, sim, todas têm a sua história. Também eu vou frisar uma coisa, não quer dizer, porque esse passado... aconteceu que os católicos fazem o mesmo, eles não estão... Isso aí foi o início da Igreja Católica, foi a época e foi a cultura. Quer dizer, nós não podemos também crucificar os católicos. Eu acho isso até importante, porque todo mundo diz assim, foi a Igreja Católica. Gente, na época da Idade Média, a Igreja Católica que era? Nada mais era do que a polícia de hoje. Quem era bispos, quem era padres? Eram delegados, eram policiais. E na cultura deles na época, a punição era essa aqui. Como hoje nós prendemos 30 pessoas, 50 pessoas num cubículo desse tamanho e achamos muito normal. Daqui a 500 anos vão dizer que nós somos bárbaros. E assim a gente vai evoluindo, graças a Deus. Então, quem somos nós para condenar religião evangélica, religião católica? Nenhuma religião. Quem somos nós? Todo mundo na história errou em algum momento. Porque vamos dizer assim, agora tem os direitos, a liberdade, cada um pode ter a sua religião, a sua fé, ninguém é obrigada. Quer dizer, eu respeito vocês e vocês me respeitam dentro de um padrão que a tua fé te salva.
não a tua religião, né? Isso Então, aí. olha, muito obrigada. Vamos supor, aqui tem os livros do Professor Franco Gentili. É muito interessante, não esque... por isso que quando as pessoas vêm bater em mim, eu digo, estuda história, gente, não fique preso. História, olha, uns livrinhos tão interessantes, prático, porque às vezes tem livros cansativos, né? Esse aqui é objetivo, prático, uma linguagem acessível. Olha, eu vou levar para mim, eu vou precisar me organizar, porque agora nós vamos desligar a eletricidade, passar os aparelhos. Eu já senti muita coisa, a pessoa que está atrás de uma câmera, que é muito sensível, também já percebeu muita coisa. Agora nós vamos ver a manifestação. Comigo já houve, agora com os aparelhos, porque olha, que Deus nos perdoe, como se diz, né? Que Deus nos perdoe. Essa humanidade, coitada, tá tentando se achar. Qual é o contato, Carla? Assim, Olha, para contato, para levar a exposição à sua cidade ou para visitar aqui, o contato meu é 048 9622 0820. Podem me ligar, eu estou à disposição. E aqui tem um custo pequeno, que é R$6 a inteira e R$3 a meia, porque esse museu ele não tem patrocínio, ele se mantém sozinho, por isso a gente arrecada esse pequeno bilhete. Interessante para a sua cidade, eu sei que o nosso programa vai o país todo, o Brasil todo. Se você se interessou, o Carlos está à disposição. Muito obrigada. Eu que agradeço.